Boa tarde a todos. Mais uma vez reunidos em nome de Deus, em nome de Jesus. Sejamos agradecidos por tanto que recebemos, pela oportunidade da vida, do lar, da família. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações e livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec, do capítulo Muitos os chamados e poucos os escolhidos, os que me dizem Senhor, Senhor. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim o que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Esse entrará no reino dos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor. Não é assim que profetizamos em teu nome? E em teu nome expelimos os demônios? E em teu nome obramos muitos prodígios? E eu então lhes direi em voz bem inteligível, pois eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que obrais a iniquidade. Mateus. Todos os que confessam a missão de Jesus dizem, Senhor, Senhor. Mas o que vale chamá-lo Mestre ou Senhor quando não se seguem os seus preceitos? São cristãos, esses que o honram através dos atos exteriores de devoção e ao mesmo tempo sacrificam no altar do egoísmo, do orgulho, da cupidez e de todas as paixões? São seus discípulos esses que passam os dias a rezar e não se tornam melhores, nem mais corajosos, nem mais caridosos, nem mais indulgentes para com os seus semelhantes? Não, porque a semelhança das formas podem impor-se aos homens, mas não a Deus. É em vão que dirão a Jesus, Senhor, nós profetizamos, ou seja, ensinamos em vosso nome, expulsamos os demônios em vosso nome, comemos e bebemos convosco. Ele lhes responderá, não sei quem sois. Retirai-vos de mim, vós que cometeis iniquidade, que desmentis as vossas palavras pelas ações, que caluniais o próximo, que espoliais as viúvas e cometeis adultério. Retirai-vos de mim, vós, cujo coração destila ódio e fel, vós que derramais o sangue de vossos irmãos em meu nome, que fazeis correrem as lágrimas em vez de secá-las. Para vós haverá choro e ranger de dentes, pois o reino de Deus é para os que são mansos, humildes e caridosos. Não espereis dobrar a justiça do Senhor pela multiplicidade de vossas palavras e de vossas genuflexões. A única via que está aberta para alcançardes a graça em sua presença é a da prática sincera da lei do amor e da caridade. Bom, palavras vazias, atitudes vazias. Não nos iludamos com aqueles que nos falam em nome do Senhor e agem como lobos devoradores da esperança, da fé, da justiça, do amor, da caridade. Há muitas situações a analisar com essas palavras do Evangelho. As questões que envolvem o desmentir, as palavras profetizadas em nome do Senhor são muitas, pelas ações, pela iniquidade, pela calúnia, pelas expoliações e adultério de toda ordem. Não tenhamos dúvida da única via que está aberta para alcançarmos a graça do Senhor. E essa via é a prática sincera do amor e da caridade. Que Jesus nos abençoe.
Bom, no capítulo anterior do livro Os Mensageiros, conhecemos notícias interessantes trazidas por duas jovens trabalhadoras do posto do Campo da Paz, esclarecendo-nos o trabalho realizado com os obsessores, diferentemente de como se procede com os espíritos sofredores. Os primeiros, obsessores, em sua maioria revoltados, não se veem necessitados de auxílio. Os segundos, arrependidos e desejosos da mudança. E referiu a influência da humanidade encarnada no núcleo de serviço, sendo rigorosa e inevitável. Então, às vezes pensamos, que somente a influência dos espíritos interfere em nossas vidas, mas como bem colocado em O Livro dos Espíritos. E aqui vemos o quanto também influenciamos os espíritos assistidos na espiritualidade. No capítulo de hoje, em Palestra Afetuosa, Aldonina interveio acrescentando que alguns membros de sua família visitam o nosso lar de tempos em tempos. Sua irmã Isaura casou-se em Campo da Paz e reside há 3 anos em companhia do esposo em nosso lar. Morava ele conosco, mas desde muito tempo foi convocado a serviços por lá, vindo mais tarde buscar a noiva. Vicente se mantinha em atitude expectante. Exclamou que não tinha no mundo a menor ideia de que pudesse cogitar de uniões matrimoniais depois da morte do corpo. Cecília acentuou sorrindo. Se o casamento humano é um dos mais belos atos da existência na Terra, por que deixaria de existir aqui, onde a beleza é sempre mais quintessenciada e mais pura? Para possuirmos aqui essa aventura, é preciso ter amado na terra, movimentando os mais nobres impulsos do espírito. Para acolher os júbilos dessa natureza, é necessário ter amado com a alma. André pediu a Cecília que continuasse a falar de sua irmã que se mudou para nosso lar. Estimaria saber como se realizou o consórcio. E ela explica. Isaura estava em situação inferior à dele, mas Antônio poderia buscá-la. Não creiam, porém, que o matrimônio se tenha verificado sem qualquer preparação ou exigência. O noivo poderia conduzi-la sem qualquer formalidade, desde que recebesse o devido consentimento, porquanto obtivera a permissão das autoridades de nosso lar. Mas um dos chefes de serviço aconselhou a Isaura neste sentido, explicando-lhe que, como administrador de uma colônia em condições de inferioridade, não podia opor qualquer embargo, mas pedia à noiva preparar-se por 6 anos sucessivos em Campo da Paz, antes da partida definitiva, acrescentando sensatamente que num casamento de almas é indispensável apurar o enxoval dos sentimentos. Nossa irmã, que foi sempre muito prudente, aceitou a solicitação e trabalhou durante todo esse tempo em nossa colônia, adquirindo valores culturais e aprimorando o campo do pensamento. André recebia essas delicadas informações sem disfarçar a enorme surpresa. Já fui visitar o casal uma vez, disse Aldonina, honrada quando ganhei o prêmio de assiduidade e bom ânimo. Estive em nosso lar durante uma quinzena inesquecível para mim. Admirado com a beleza de sentimentos daquelas jovens, André indagou emocionado.
Mas não têm vocês, em Campo da Paz, instituições semelhantes às de nosso lar? Sim, murmurou Cecília, como quem não desejava ser ingrata às bênçãos do Eterno. Muito nos dá o Senhor em nossa colônia. Entretanto, nossa colônia foi instituída para socorro urgente. A nosso ver, Campo da Paz é mais do que tudo um avançado centro de enfermagem, rodeado de perigos, porque irmãos ignorantes e infelizes nos cercam o esforço por todos os lados. Nosso governador, quando se agravam os serviços, costuma asseverar que estamos num campo de batalha com a paz de Jesus. No exterior, o trabalho é rigoroso e incessante, mas dentro de nós existe uma tranquilidade que nós mesmos dificilmente podemos compreender. André pergunta se o serviço delas circunscreve-se à cidade, e Cecília responde que ela e Aldonina têm grandes tarefas de assistência junto aos recém-encarnados, e torna-se imprescindível assistir os companheiros ou tutelados, pelo menos no período infantil mais tenro, que compreende os primeiros 7 anos de existência carnal. Felizmente, porém, temos as faculdades de volitação bastante adestradas. Raramente encontramos empecilhos vibratórios e podemos, por isso mesmo, agir com grande economia de tempo. Além disso, somente nossos instrutores vão ao serviço sozinhos. Quanto a nós, não saímos a não ser em grupos. Necessitamos auxílio recíproco, não só no que diz com a eficiência, senão também no que se refere ao amparo magnético. No trabalho de assistência aos outros e defesa de nós mesmos, não podemos dispensar a prática avançada e justa da cooperação sincera. E aqui termina o capítulo, é um capítulo interessante, que fala sobre a união esposalícia na espiritualidade, né? A condição para que a união se estabeleça. Bem interessante esse preparo, né? O amparo magnético e a justa cooperação sincera em grupos de trabalho. É bem interessante isso, né? Elas não iam ao trabalho sozinhas, sempre em grupo. Muito importante. E sempre gratos, né? Às bênçãos, sempre gratas às bênçãos e oportunidades de trabalhos e melhorias, confiantes da assistência incansável dos bons espíritos com a paz de Jesus. Muito ensinamento, né? Esse livro tem sido maravilhoso. Bom, é isso. Que Jesus nos abençoe, fique em paz e até o nosso próximo encontro. Boa tarde a todos. Dando continuidade então ao nosso encontro desta tarde, vamos buscar um texto de Joana de Ângeles, Receitas de Paz. Tendo em vista os grandes problemas que comandam a cultura e a civilização odierna, somos levados a concordar com os estudiosos do comportamento e com os filósofos modernos que assinalam este como o século da angústia. Este livro foi escrito em 1984 e esse século foi assinalado sim como o século da angústia. Já era dito, já era previsto que as depressões cresceriam muito,
que a solidão seria muito grande e seria caracterizado por um século da angústia, porque não conseguiríamos preencher o vazio da nossa alma, apesar de todas as facilidades que encontramos no nosso entorno. E já se vão 40 anos, né? E vivemos esses tempos que caracterizam esse século de angústia que já começou lá no século passado. E no texto nós vemos: estatísticas bem elaboradas documentam a existência de 100 milhões de pessoas vitimadas pela depressão da amargura, na atualidade, que marcham no rumo de alienações mais graves ou do suicídio inditoso. Hoje, então, o número de suicídio está num crescendo assustador. Outras enfermidades na área mental assolam em índice terrível e assustador, o que preocupa mesmo os mais frios profissionais da medicina psiquiátrica, como da psicologia e da psicanálise. Somem-se a esses dados as doenças do aparelho digestivo, as cardiopatias, o câncer, as infecções dermatológicas, as alergias, os processos reumáticos e artríticos, os desgastes ósseos, os desvios de coluna, e teremos inquietante incidência de desajustados e sofredores debatendo-se nas amarras da aflição constritora. É verdade que a medicina vem logrando cada dia mais expressivos êxitos nos problemas da saúde, seja nas cirurgias de alto porte ou nas microcirurgias, nos transplantes salvadores de vidas ou nas valiosas terapias medicamentosas de resultados abençoados. No entanto, a fome, o desemprego, as carências afetivas, a indiferença pela vida, a revolta, os desequilíbrios do sexo respondem por maior número de desesperados que clamam por ajuda que nem sempre lhes chega, ou que se recusam a receber quando a mesma lhes é oferecida. Então vamos aqui retomar o que ela citou uma série de situações desafiadoras para a medicina psiquiátrica, para a psicologia, para a psicanálise, né? Falou dos bons resultados medicamentosos, das terapias medicamentosas, mas ela afirma que a fome, o desemprego ele desestabiliza a vida econômica de uma pessoa, a vida econômica de uma família, gerando muita dor, gerando muitos desajustes emocionais. É muito difícil se manter em equilíbrio quando se existe essa situação de instabilidade, essa dificuldade em nossas vidas. Então, são provações dolorosas, a fome. E quando se fala em fome, alimentado não é aquele que tem o básico, né? O arroz e o feijão, porque muitos acabam tendo, de modo geral, muitos acabam tendo este alimento que sacia a necessidade orgânica, mas não sacia a fome. A fome vai muito além de um arroz e feijão. Dr. Bezerra de Menezes, ele fala sobre isso. Quando ele fala do que significava, há tempos atrás, os doces de confeitaria para aquele que não tem como comer aquele doce de confeitaria. O que lhe vai na alma, o que ele sente quando ele deseja um doce que ele não tem como acessar. Então, ela diz: no entanto, a fome, o desemprego,
as carências afetivas, isso machuca muito. A indiferença pela vida, isso dói muito quando a criatura torna-se indiferente. Aí é um desastre. É um desastre porque dificilmente ela se recompõe enquanto ela se mantiver nessa situação de indiferença pela própria vida. A revolta é desgastante porque nos afasta de Deus, nos coloca a todos como inimigos. Os desequilíbrios do sexo respondem por maior número de desesperados que clamam por ajuda, que nem sempre lhes chega, ou que se recusam a receber, quando a mesma lhes é oferecida. São esses os tempos chegados da referência evangélica, convidando-nos a uma atitude dinâmica em favor dos padecentes de todo porte. Os tempos chegados, né? Os tempos previstos, os tempos preditos, são chegados os tempos. Ouvimos sempre isso e vivemos esses tempos, porque eles chegaram, né? A doutrina espírita, porém, dispõe dos recursos que podem propiciar uma radical mudança para melhor, desta realidade que ora enfrentamos. Então, que temos enfrentado, e cada vez de uma forma mais acentuada, especialmente nos últimos tempos, em que somos desafiados a buscarmos o melhor, desafiados a nos apegarmos a Deus e a Jesus para sobrevivermos a esses tempos sem nos desesperarmos, sem nos desestruturarmos, sem nos desajustarmos, sem tomarmos atitudes das quais poderemos nos arrepender. Muitos têm tomado atitudes mais drásticas, até afastando-se ali de casamentos, em tempos em que não seria o ideal que se acontecesse. Quando na verdade tudo isso veio para nos aproximar mais. Mas enfim, é a doutrina que vai nos ajudar a superar essas dificuldades todas, e isso nos leva a pensar. Num texto do livro A Vida Escreve, é a visão de Eurípides, psicografado pelo Chico Xavier. É a visão de Eurípides. Então, é relatado, né, uma visão que Eurípides Barçanufo teve ao desdobrar-se, ao abandonar o seu corpo físico e viver uma situação em espírito, e ao retornar ele conta. Então vamos lá. Começar Eurípides Barçanufo, o apóstolo da mediunidade em Sacramento, no estado de Minas Gerais, a observar-se fora do corpo físico em admirável desdobramento, quando certa feita, à noite, viu a si próprio em prodigiosa volitação. Embora inquieto, como que arrastado pela vontade de alguém num torvelinho de amor, subia. Então ele sentiu-se afastado do corpo, volitando, né? E seguindo ali a vontade de alguém que o conduzia, e ele sentia-se subir. Subia sempre. Queria parar e descer, reavendo o veículo carnal, mas não conseguia. Braços intangíveis tutelavam-lhe a sublime excursão. Respirava outro ambiente, envergava a forma leve, respirando num oceano de ar mais leve ainda. Viajou, à maneira de pássaro teleguiado, até que se reconheceu em campina verdejante. Reparava na formosa paisagem, quando não longe avistou um homem que meditava, envolvido por doce luz. Como que magnetizado pelo desconhecido, aproximou-se. Houve, porém, um momento em que estacou, trêmulo. Algo lhe dizia no íntimo para que não avançasse mais.
e num deslumbramento de júbilo, reconheceu-se na presença do Cristo. Baixou a cabeça, esmagado pela honra imprevista, e ficou em silêncio, sentindo-se como intruso, incapaz de voltar ou seguir adiante. Recordou as lições do cristianismo, os templos do mundo, as homenagens prestadas ao Senhor na literatura e nas artes, e a mensagem dele a ecoar entre os homens no curso de quase 20 séculos. Ofuscado pela grandeza do momento, começou a chorar. Grossas lágrimas banhavam-lhe o rosto, quando adquiriu coragem e ergueu os olhos humilde. Viu, porém, que Jesus também chorava. Trespassado de súbito sofrimento por ver-lhe o pranto, desejou fazer algo que pudesse reconfortar o amigo sublime, afagar-lhe as mãos ou estirar-se à maneira de um cão leal aos seus pés. Mas estava como que chumbado ao solo estranho. Recordou, no entanto, os tormentos do Cristo a se perpetuarem nas criaturas que até hoje na terra lhe atiram incompreensão e sarcasmo. Nesta linha de pensamento, não se conteve. Abriu a boca e falou suplicante: Senhor, por que choras? O interpelado não respondeu, mas desejando certificar-se de que era ouvido, Eurípides reiterou: choras pelos descrentes do mundo? Elevado missionário de Sacramento notou que o Cristo lhe correspondia agora ao olhar, e após um instante de atenção, respondeu em voz dulcíssima: Não, meu filho, não sofro pelos descrentes aos quais devemos amor. Choro por todos os que conhecem o Evangelho, mas não o praticam. Eurípides não saberia descrever o que se passou então. Como se caísse em profunda sombra ante a dor que a resposta lhe trouxera, desceu e acordou no corpo de carne. Era madrugada, levantou-se e não mais dormiu. E desde aquele dia, sem comunicar a ninguém a divina revelação que lhe vibrava na consciência, entregou-se aos necessitados e aos doentes, sem repouso sequer de um dia, servindo até a morte. Então, corrigindo o que eu disse inicialmente, que ele voltou ao corpo e contou, não, ele não contou, ele agiu, ele guardou esse momento íntimo, porque poucos têm essa bênção de se ver diante do Cristo, só um espírito muito preparado como ele, espíritos destas condições, né? Ele guardou essa divina oportunidade e se dedicou infatigavelmente aos necessitados e aos doentes. Basta estudar, basta ler a vida do Dr. Eurípides Barçanufo. Mas vejamos o motivo da tristeza de Jesus. Ele não chorava por aqueles que estavam em erro, ele não chorava por aqueles que desconheciam a Jesus. Ele chorava por aqueles que conheciam o Evangelho e não praticavam. Reflitamos muito nisso e pensemos quantas vezes, nós buscamos ali ler um texto, ler uma passagem do Evangelho, ler uma questão do Livro dos Espíritos, ler uma página desses tantos que
vieram especialmente pela mediunidade do Chico, enfim, buscamos uma página, como vimos hoje, uma página vinda pela mediunidade do Divaldo. Então buscamos esses momentos, mas nós precisamos de esmero no estudo e na meditação concentrada, estudo ligado à meditação concentrada. Quanta informação não percebida, quanta lição não apreendida, porque elas vêm, nós buscamos, elas nos chegam, mas quanta lição não apreendida em leituras apressadas, e isso então, mais do que nunca nesses tempos modernos, essas leituras apressadas, sem o concurso da prece aliada ao raciocínio lógico, concatenando ideias, ligando pontos, para que realmente assimilemos esses aprendizados, para que o Evangelho de Jesus possa verdadeiramente fazer parte de nós mesmos, nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos. Não há necessidade de lermos muito, mas refletirmos sobre aquilo que lemos. Nessas páginas que nos caem às mãos, caem em nossas mãos, chegam em nossas mãos, abrimos um livro, abrimos uma página, chega um texto por essas vias agora modernas de WhatsApp, internet, enfim. Quanto material! Mas, se lemos apressadamente. Então é refletir atentamente. Bastaria que refletíssemos atentamente nessas páginas que caem em nossas mãos. E é preciso que tomemos a atitude de buscar pelo menos 1 hora do nosso dia para um tempo, para que levemos a esse tempo de aprimoramento, um tempo dedicado ao aprimoramento que temos adiado tanto. Então, 1 hora que nós reservemos o nosso dia para a leitura, para a meditação atenta, para a concentração, porque não há mais como adiar. E temos adiado há tanto tempo. Diante desse texto, desses chamamentos, desses 2 textos que vimos e dessa primeira parte também que foi vista, diante de tudo que foi falado nesta tarde, diante de tudo que temos ouvido em todos esses momentos, tudo que nos chega, tudo que buscamos, reflitamos que valor temos dado a esta bênção de termos essa fonte límpida em nossas mãos. Que valor temos dado? Reflitamos e agradeçamos a Deus pela oportunidade abençoada de estarmos juntos, refletindo, buscando amadurecer ideias, e queira Deus que os nossos bons propósitos se firmem na busca de aproveitarmos melhor o tempo que nos resta, aqui como encarnados. Permita, meu Pai, que fiquemos em paz.